Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Igreja Batista Novo Horizonte, um novo horizonte com Jesus em sua vida. Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, para o adorarmos em espírito, em verdade. Até agora nós estávamos entrando nos seus átrios com louvores, com orações, com os nossos pedidos, mas nós agora estamos prontos a ouvir a palavra que vem do coração de Deus e não do coração do homem. E é com esta intenção, com este objetivo, que eu peço aos amados irmãos para que me acompanhem abrindo as suas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, eu vou ler os versos dos 5 até o 10 para a reflexão desta noite. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, os versos dos 5 ao 10, e eu peço àqueles que localizarem a palavra, em reverência à leitura da palavra do Senhor, que será realizada, se puderem ficar em pé, fiquem em nome de Jesus. Assim nos diz na palavra do Senhor: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela revelação da tua palavra e pelas vidas que o Senhor trouxe até a tua casa nesta noite, Senhor, que vieram te buscar, e aqui estamos, ó Pai, como servos em tuas mãos. Queremos, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, Senhor, que o Senhor esteja nos usando, Pai, como canais de bênçãos em tuas mãos, e que sejamos diminuídos para que somente o Senhor venha a crescer em cada coração nesta noite, Pai. É em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Convicções da fé cristã. Esse texto de Paulo, eu acho ele simplesmente fantástico. Ele fala muito ao meu coração, e é algo que eu tenho ao longo da minha caminhada cristã, um tema que sempre tem mexido muito comigo, eu tenho me questionado muito, é essa questão da convicção na fé
O que é essa convicção? O justo vive pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas tudo é possível ao que crê, nos diz a palavra. Então, se tudo é possível ao que crê, eu e você, nós precisamos ter convicção, certeza de que a fé, a certeza das coisas que não se vê. Se eu não estou vendo, então eu preciso crer no meu coração, em primeiro lugar, que Deus existe. Em segundo lugar, que Ele é galardoador daqueles que o temem. Terceiro, eu preciso ter a convicção de que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus. Essa é a condição sine qua non. Sem ela não é possível que avancemos 1 milímetro na nossa caminhada cristã, com certeza, com convicção. Se nós não tivermos em nosso coração a certeza de que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, não vamos a lugar algum. As pessoas me perguntam: como é que pode alguém como eu, que passou 30 e tantos anos no Espiritismo, de uma hora para outra, como que Deus limpou minha mente, e 30 e tantos anos lendo apenas literatura espírita, como é que de uma hora para outra eu esqueci aquilo tudo? É porque essas pessoas, elas não entenderam ainda de uma grande verdade contida na palavra do Senhor, que para mim é a máxima: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu era prisioneiro de Satanás, eu vivia prisioneiro, me envolvendo cada vez mais, lendo aquela literatura espírita que cada vez me distanciava mais do Senhor. Até um dia que uma Bíblia foi colocada no meu caminho. E depois que esta Bíblia foi colocada no meu caminho, eu comecei a ler e comecei a conhecer. Conheci o quê? A verdade. E a verdade me libertou. Então não há mistério, há uma realidade. E a questão da convicção é algo que tem permeado os meus pensamentos, o meu caminhar. Por quê? O justo vive pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé. Isso tem martelado em minha mente. O justo vive pela fé. Como é esse negócio de fé? Eu tenho que acreditar, eu não estou vendo. Por isso que muita gente se deixa seduzir, se deixa fascinar pelas fábulas, porque as pessoas precisam, como Tomé, ver. Elas querem ver as marcas de Jesus. Elas precisam ver. E é por isso que tem muita gente hoje que está materializando a fé e enganando as pessoas. Porque se a fé é algo que não se vê, o justo vive pela fé, porque nós precisamos ter a fé materializada em nossa frente. É a rosa ungida, é isso, é aquilo que por uma questão de ética não é o caso. Eu não quero entrar em detalhes, mas ficam atraindo as pessoas do caminho da sã doutrina para as fábulas, para as histórias dos homens, para ver igrejas cheias. Porque eles sabem que, infelizmente, a maioria das pessoas anda atrás do caminho largo, da porta larga. E isso é porta larga. Bênçãos sem precisar conserto de vida. Por isso, as igrejas que pregam a genuína palavra de Deus, dá para se contar as pessoas. Aí, o pastor não tem unção, lá não tem isso, não tem aquilo. Mas pode não ter movimento, mas tem conceito de vida, tem palavra que leva realmente. É o caminho estreito, a porta é estreita, é apertado o caminho, e tem que entrar nela
carregando a nossa cruz. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, negar o eu. Segundo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, para você passar por essa porta, você passa ainda carregando a sua cruz. Mas aí, quem está lá te esperando, de lá da porta para você passar, é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus te esperando para as bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus, vale a pena. Então essa questão de convicção sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, e eu ficava muito pensativo. O que é que levava, por exemplo, você ver um homem como eu, como você, Elias? Era um homem nascido de homem, de mulher, que nem eu, que nem você, um homem que não tinha nenhum superpoder dele. Ele tinha sim a convicção de fé que eu gostaria de ter, pelo menos um pouquinho dessa convicção que Elias tinha. Elias era o seguinte: ele vinha caminhando e ele estava um rio na frente dele, e a convicção de fé era tanta naquele homem que ele vinha caminhando e com a capa ele batia na água. Entenda, ele vinha caminhando, batia na água, mas ele não parava para ver se a água ia se abrir ou não, para ver se ia funcionar daquela vez ou não. Ele vinha, batia com a capa e seguia caminhando, porque ele sabia que ele batia e o poder de Deus estava com ele, e aquela água se abria, aquele rio se abria, e ele passava seco. Foi por isso que Eliseu pediu a capa de Elias. O poder não estava na capa, o poder não está nas roupas, o poder está em Deus, o poder está no homem de Deus que é usado por Deus. E essa convicção Elias passou para Eliseu. Eliseu acompanhou, aprendeu com aquele homem, ele aprendeu o que era convicção. E nós vamos ver outra passagem que eu acho incrível, entre tantas. Em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos encontrar na casa da mulher sunamita que o filho havia morrido. A mulher foi, deixou o filho morto no quarto, 2 Reis, capítulo 4, e deixou ele lá no quarto e foi atrás de Eliseu. Eliseu atendeu a mulher, inteirou-se do que havia acontecido, mandou seu moço na frente, Geazi. E olha a diferença entre quem tem intimidade com Deus, quem tem convicção de fé e quem não tem. Nós vamos ver que Geazi foi, no verso 31, 4:31. Eu faço questão da gente ler esse texto, ele é maravilhoso, e mostra o contraste de quem tem convicção e quem não tem. Quem não tem convicção de fé é um derrotado. Quem tem convicção é vitorioso em Cristo Jesus. Geazi passou adiante deles. Ele, muito mostrado, passou adiante do homem de Deus e da mulher sunamita e foi na frente. Pôs o bordão sobre o rosto do menino. Ele foi lá, botou o bordão no rosto do menino. Ele andava com o profeta, ele via os milagres acontecendo e achava que era só repetir os gestos, mas não. Em Geazi não havia o poder que havia em Eliseu. E ele vai e encosta o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhes deu aviso e disse: o menino não despertou. Como quem diz, não adianta nada, o menino está morto mesmo, vocês vão perder tempo. O menino não despertou. Eu já fui lá, encostei o bordão e talvez tenha cutucado o menino: acorda, rapaz, acorda aí. Nada, voltou desiludido. Na sequência, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, olha a convicção de fé, irmão. Entrou, fechou a porta sobre eles ambos. Ele sozinho, com o menino e Deus. Ele e Deus e o menino. O milagre estava ali
para ser realizado, e ele fechou a porta, porque milagre, meus irmãos, hoje estão fazendo milagre com hora marcada, anunciando o dia do milagre, isso e aquilo, e as pessoas acreditam nessas coisas. Mas nesse caso aqui, ele entrou, fechou a porta e fez o quê? Orou ao Senhor. A primeira coisa que ele fez, eu quero lhe dizer, eu não sei ler pensamento, não sei qual é o seu problema, o que é que está precisando reviver na sua vida, mas a primeira coisa que eu vejo que o homem de Deus fez foi orar ao Senhor. E esta oração, com certeza, não foi uma oração sem fé. Com certeza, essa oração aqui, ele colocou toda a sua expectativa, toda a sua confiança. Confiança em Deus. Por quê? Olha o que ele fez. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra. Tomou o seu filho e saiu. Mas eu queria despertar a atenção da igreja para esta atitude, para este gesto de Eliseu. Será que Eliseu tinha convicção da fé para ele fazer isso, irmão? Nós vivemos recentemente um caso triste aqui na nossa cidade, que um falso profeta anunciou que a moça ia ser ressuscitada às 3 horas da manhã. Os crentes foram de tudo que foi lugar para assistir aquele negócio, não tiveram a menor compaixão da família, porque a família ficou passando por aquilo a madrugada inteira, e disseram: vai ressuscitar, e tudo que era pastor, missionário que chegava lá, pediam para que fizesse oração, para ver se a oração daquele era mais forte do que aquele outro, enfim, e cadê o homem de Deus para chegar e se deitar sobre o corpo e fazer a oração que Eliseu fez, crendo que realmente iria ressuscitar? Deus não se deixa escarnecer, irmão. Isso não é brincadeira. Convicção de fé. Por que eu estou falando em convicção? Porque hoje é o culto de oração e nós viemos aqui buscar ao Senhor, mas a fé é que vai fazer a diferença. Como é que você está procurando o Senhor? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua convicção? E nós vimos no texto, então, que vamos trabalhar essa noite, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5, verso 10. Paulo está mostrando aqui, nesse texto, que a sua aparente fraqueza, na verdade, é que era a sua maior força. Quando estou fraco, é que sou forte. Porque o poder não vinha de Paulo. O poder é de Deus. Ele atribui nesse texto a sua força a Deus. E o apóstolo destaca aqui as atitudes corretas na hora do sofrimento. Vamos aprender com Paulo nesta noite quais as atitudes que nós precisamos realmente adotar para sermos vitoriosos que nem Eliseu e não fracassados que nem Geazi. A tua fé é que nem a de Geazi ou é que nem a de Eliseu? Aí é que está a diferença. Quais são essas atitudes? Antes do versículo diz: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos. Eu não estou pregando a mim mesmo, eu estou pregando a Cristo Jesus como Salvador, e a mim eu prego como vosso servo. Eis o que ele pregava: Cristo como Salvador
e ele como servo das pessoas a quem ele estava pregando. Hoje o nosso irmão Rivaldo, o presbítero Rivaldo, trouxe uma palavra do coração de Deus no programa hoje. Eu saí de lá assim glorificando ao Senhor, foi tremendo, porque ele disse: todo pastor é ovelha, e tem muito pastor que acha que não é ovelha não, que acha que é Deus, tem muito pastor que acha que é Deus, que acha que é o dono do rebanho. O rebanho é de Jesus. Então nós não podemos nos pregar a nós como donos desse rebanho, para querer obrigar o rebanho a fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que pregar a Cristo como Salvador e me colocar como servo. Estou aqui para servir. E o texto que ele usou foi lindo. Ele dizia que tinha que tratar os idosos como se fossem nossos pais. Como é que você trata o seu pai? É os trambolhão? É xingando, irmão? É chamando a atenção do seu pai em público? É não. Para tratar as idosas como se fossem nossas mães, com todo amor, com todo carinho. Para tratar os jovens como irmãos. São jovens, é mais jovem do que eu, mas é meu irmão. Eu não sou seu pai, eu sou seu irmão. Não posso subjugar ninguém. Eu tenho que ser, enquanto pastor, primeiro me lembrar que eu também sou ovelha. Eu tenho um pastor. Nós não podemos esquecer. Então Paulo dizia aqui nesse texto que ele estava pregando a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e nós mesmos como vossos servos, porque por amor de Jesus. Quem faz assim, quem prega assim, é porque realmente ama a Jesus e não ama só a si mesmo, só o seu eu, só o seu ego. Negue-se a si mesmo se quiser seguir a Jesus. Oh, aleluia! Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Cristo é quem tem que aparecer e não eu. Oh, glória! Aí ele diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que texto bonito! Na face de Cristo. Cristo precisa estar refletido no nosso viver, na nossa vida, que as pessoas vejam em nós a Cristo. Vivamos, portanto, como Cristo viveu, andemos como Cristo andou. E aí nós vamos realmente poder mostrar para os outros a glória de Deus na nossa vida. Ele diz, no verso 7 então: temos, porém, eu acho lindo também essa parte, este tesouro. Irmãos, esse é um tesouro que nós temos. Você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. Você já parou para pensar que coisa maravilhosa que é essa? Que Deus permite, irmão, que o Espírito Santo dele habite em nós. Isso é um tesouro. Mas Paulo diz que nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro. O que é o vasos de barro? É o nosso corpo, que é do barro, e o corpo para o barro vai voltar. Por que é que nós temos em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele disse tudo aqui. Quando a gente se lembra que nós somos barro, irmãos, e que o poder é de Deus, não é nosso, então nós temos que ser humildes e deixar que o Senhor é que faça por nosso intermédio. Ele diz então que nós somos limitados por natureza. Nosso limite termina quando? Quando nós morremos. Por isso nós somos limitados pela nossa natureza carnal. Somos limitados por natureza. 2, ele diz que é possível ficar atribulado, mas não angustiado. No verso 8, ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Eu fui ver no dicionário o significado de atribulado. O que é atribulado, que a gente tanto fala? Adversidade, contrariedade, aflição, amargura e
tormento. Então, em tudo nós podemos até ser atribulados. Tanta coisa que acontece na nossa vida, é tanta prova, é tanta dificuldade. Nós vivemos realmente atribulados diante das adversidades, diante das contrariedades, das aflições. Sofremos amarguras, passamos por tormentos, Eu me lembro do povo de Israel na caminhada, uma caminhada que se faria em poucos dias. Eles levaram 40 anos. Imagina quanta situação não aconteceu ali, quanta tribulação. Aquele povo teve momentos que eles murmuraram, que eles reclamaram, que eles ficaram se queixando, do mesmo jeito que a gente. Você já parou para pensar que a gente às vezes parece com o povo de Israel, porque a gente acha que não chega nunca na terra prometida. Eles achavam que não chegariam nunca, e realmente, de tanto murmurar, meus irmãos, os que saíram do Egito pereceram no caminho, não tiveram a esperança, não acreditaram no Senhor e ficaram no caminho. Esse é o nosso desafio. Nós queremos chegar na terra prometida, ou vamos ficar murmurando e cair pelo caminho? Fé, convicção. Só 2 daqueles que saíram do Egito conseguiram chegar na terra prometida. Quem foi? Josué e Caleb. Só 2 pessoas, nem Moisés. Viu, mas não entrou. Somos em tudo, porém, diz Paulo, atribulados, mas não angustiados. Então, como é que é possível a gente ter tanta tribulação e não ficar angustiado? Aí eu fui ver no dicionário o que é o significado de angustiado. Angustiado significa ansiedade ou aflição intensa, ânsia, agonia, sofrimento. Então vamos tentar entender isso aqui. Como é que ele diz que é possível ficarmos atribulados, mas não angustiados? Por quê? Porque nós temos em nós a fé, a convicção de que aquilo vai passar. Nós podemos até ficar atribulados diante das situações difíceis que são colocadas no nosso caminho, mas aquele que realmente crê em Deus, aquele que é justo, que vive pela fé, que tem convicção de fé em Deus, ele passa pela tribulação, mas ele não chega sequer a ficar angustiado. Isso, irmão, é para quem tem convicção de fé. Amém? É difícil, mas eu estou falando de convicção. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Você quer ser vitorioso? Creia com convicção, com firmeza. Porque se você vacilar um pouquinho, meu irmão, acabou. Não pode vacilar. Vacilou, cai. A estrada é estreita, apertado é o caminho. Você vacilou, cai, irmão. 1 milímetro que se afasta da sã doutrina nos afasta quilômetros de Deus. Fé, esse é o desafio do cristão. Porque nós não podemos ficar angustiados, irmãos, porque a angústia, ela cega os olhos da esperança. Uma vida sem esperança, irmão, você não espera mais nada. Por isso você se deixa vencer pelas tribulações, pelas aflições. Creia. Crer para mim é sinônimo de esperança. Eu espero sempre por coisa melhor, porque eu sei que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Se eu ando com Deus, então eu não tenho o que temer. Aleluia! Nós podemos ficar perplexos, ele diz, mas jamais desesperados. No verso 8, a parte B. Fui ver no dicionário o que é perplexo. Perplexo é indeciso, duvidoso, hesitante, irresoluto. Pode ser também espantado, admirado e atônito. Vários sinônimos para dizer. Nós podemos ficar perplexo, admirado. Diante da situação, diante do problema, a gente pode ficar perplexo, admirado, espantado. Mas ele diz que jamais desesperados. Pode até vir um espanto,
mas o desespero não chega. E o que é desesperado? Fui olhar no dicionário. Desesperado é o que perdeu a esperança, é o desesperançado. Lembra? A angústia cega os olhos da esperança. Então, nós não podemos ter os olhos da esperança furados. Podemos ficar perplexos, jamais desesperados. Irmãos, a confiança na providência de Deus não permite o desespero. Se você tem confiança em Deus, pode estar passando pela maior tribulação, pela maior prova, mas você não desespera não. Mas não desespera mesmo. Por isso que a gente falou no outro dia, deito e logo pego no sono. Quem é que consegue deitar e logo pegar no sono no meio da maior tribulação? Quem tem confiança em Deus, que sabe, está na tua mão, Senhor. Eu, por mim, não posso fazer nada, mas o Senhor pode tudo. Amém. E ele diz, nós somos perseguidos, mas nunca desamparados. Perseguidos, porém não desamparados. Irmãos, nós temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Pode ter muitos inimigos na sua vida, mas nunca vai te faltar um amigo. Pode ter certeza disso. A sua convicção, a de Paulo, era: aconteça o que acontecer, Ele está comigo. Essa deve ser a nossa convicção. Aconteça o que acontecer, Ele está comigo, porque foi Ele mesmo que prometeu, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel para fazer cumprir a sua promessa. Onde nós temos promessa? Na Bíblia inteira, mas eu queria lembrar uma: aconteça o que acontecer, Ele está comigo. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, na parte B: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele está comigo, Ele está com você, Ele prometeu, não há o que temer. E Paulo diz que nós podemos até ficar abatidos, mas nunca destruídos. Abate. Nós somos carne, nós somos humanos, passamos pelas dificuldades e nos abatemos, né, irmã? Mas nunca se sinta destruído. Destruído não! Destruído não! O inimigo pode ter força, mas quem tem poder é o nosso Deus. Paulo, ele não falava palavras só por falar, não. Ele falava de experiência própria. Experiência própria. Paulo está falando aqui, nesse texto aos Coríntios, de coisas, de experiências que ele mesmo passou. Então ele não estava falando de algo que ele ouviu falar. Ele tinha passado por aquilo, então ele tinha experiência com Deus. Por isso ele podia dizer todas essas coisas maravilhosas que ele disse e que até hoje servem para nós. Em Atos 14, o que é que Paulo está falando? Porém, Atos 14, 19, você acompanha na sua Bíblia aí. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Irmão, o apóstolo foi apedrejado. A gente acha que é perseguido, ainda não chegou no sangue. Ainda não chegou no sangue. Nós não sabemos o que é perseguição, não. Você não sabe o que é perseguição. Eu não sei. Agora, Paulo sabia. Você já foi apedrejado e dado por morto? Paulo foi. E ele está contando. E vamos ver o que aconteceu. Rodeando, porém, os discípulos, aleluia, levantou-se e entrou na cidade. Pensaram que ele tinha morrido. Tanta pedra que jogaram no coitado. Mas quando eles foram embora, o poder de Deus estava com Paulo. Ele se levantou, porque os planos do Senhor ainda não tinham sido cumpridos na vida de Paulo. Os planos do Senhor ainda não foram cumpridos na minha vida e na tua não, irmão. Não desista não. Levanta. Não importa as pedras que jogaram em você. Não importa se acharam que você estava morto. Quem dá a última palavra é Deus, irmão, não é o inimigo. Aleluia! Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé
para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. É isso que nos importa, não são as tribulações. As tribulações vêm, mas Deus está ali nos protegendo, irmão. Ele não nos deixa sozinho. E o que importa, apesar das muitas tribulações, é entrarmos no reino de Deus. É para lá que eu vou, em nome de Jesus. E ele disse que trazia em si as marcas de Cristo. No verso 10 ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Nós devemos morrer para que Jesus apareça em nós, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora temos que levar as marcas de Cristo em nós. A gente quer ser vitorioso, irmão. Se o próprio Jesus enfrentou aquela morte de cruz por nós, mas ele não disse que a gente não precisava mais pagar preço algum, não. Muita gente está pregando hoje que não, crente não fica doente, crente não tem que passar por sofrimento nem tribulação, não. Jesus já carregou tudo na cruz. Mentira, irmão. Ali tem um outro significado, porque o próprio Jesus disse em Lucas 9:23: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Acabou, irmão. Tem que tomar a cruz, tem uma cruz para carregar. Eu não sei o tamanho da cruz que você carrega, eu sei o tamanho da cruz que eu carrego. Agora, uma coisa eu tenho certeza: não importa o tamanho da cruz que eu tenho que levar, porque Deus é que fortalece os meus ombros, e Ele me ajuda a carregar a cruz, e Ele te ajuda a carregar essa cruz. Agora carregue, irmão, não queira jogar lá fora, não. Jesus não jogou lá fora, Ele foi até o fim, e a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Tem que perseverar até o fim. Irmãos, na vida cristã, essas convicções da fé, elas nos fortalecem, elas nos encorajam e elas renovam as nossas forças. Em Efésios capítulo 6, verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia! Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que Deus abençoe a Igreja Batista Novo Horizonte, em nome de Jesus. Para dizer que eu te amo. As loucuras que eu cometi foi só engano. Eu falhei, eu errei, reconheço, ó Pai, mas te peço nova chance. Quero recomeçar, me ajuda por favor, pois tu me conheces bem. Sabes que eu sou carente, tão pequeno, dependente, mas tu tens amor pra dar, pois tu és o próprio amor que acalenta minha alma. Quando o homem não entende, joga
joga pedra, repreende, os teus braços me acolhem. Senhor, vim aqui para dizer que eu te amo. As loucuras que eu cometi foi só engano. Eu falhei, eu errei, reconheço, ó Pai, mas te peço nova chance. Quero recomeçar, me ajuda por favor. Pois tu me conheces bem, sabes que eu sou carente, tão pequeno, dependente, mas tu tens amor pra dar, pois tu és o próprio amor que acalenta minha alma. Quando o homem não entende, joga pedra, repreende, os seus braços me acolhem. Quando o homem não entende, joga pedra, repreende, os teus braços me acolhem.